Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao Superior Tribunal de Justiça. Iniciamos nesse momento a solenidade de abertura do seminário 10 anos da Lei de Drogas, resultados e perspectivas em uma visão multidisciplinar. Este evento é uma realização da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, ENFAM, em parceria com o Superior Tribunal de Justiça e com o apoio da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF. O seminário tem como objetivo apresentar, analisar e debater a política de drogas que vem sendo adotada no país e no mundo, as expectativas para uma nova abordagem do tema, as políticas públicas voltadas à assistência de dependentes químicos, o uso medicinal de substâncias proscritas, as questões relacionadas ao encarceramento e gênero, bem como aspectos penais e processuais penais na judicialização dos crimes previstos na Lei de Drogas. Para compor a mesa, convidamos a excelentíssima senhora presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministra Laurita Vaz. A excelentíssima senhora ministra do Superior Tribunal de Justiça e diretora-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Maria Tereza de Assis Moura. O excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça e coordenador científico do seminário, Rogério Schittiet Cruz. O excelentíssimo senhor ministro Carlos Aires Brito, presidente do Supremo Tribunal Federal. A excelentíssima senhora advogada-geral da União, ministra Grace Mendonça. O excelentíssimo senhor procurador-geral da República, Rodrigo Janot. O excelentíssimo senhor vice-presidente da 4ª Região da Associação dos Juízes Federais, juiz federal Nelson Gustavo Mesquita Ribeiro Alves. O excelentíssimo senhor secretário nacional de Políticas Públicas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Humberto de Azevedo Viana Filho. Convidamos os presentes para, de pé, ouvirem o hino nacional.
Neste momento, passamos a palavra para a excelentíssima senhora presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho de Justiça Federal, ministra Laurita Vaz. Bom dia a todos. Inicialmente, cumprimento com satisfação os ilustres integrantes da mesa. Minha colega, excelentíssima senhora diretora-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ministro Salve de Figueiredo Teixeira, a nossa ministra Maria Tereza de Assis Moura. Saúdo também, colega, excelentíssimo ministro Rogério Schetti Cruz, que é coordenador científico deste seminário. Excelentíssimo ministro Aires Brito disse agora de manhã para ele que agora é mais nosso do que do Supremo Tribunal Federal. Saúdo também excelentíssima senhora advogada-geral da União, minha amiga, colega, ministra Grace Maria Mendonça, o excelentíssimo procurador-geral da República, doutor Rodrigo Janot. Rodrigo, meu ex-colega do Ministério Público, aliás, ex-colega de concurso, né, Rodrigo? De ontem, pouco tempo, do Ministério Público Federal, né? Bons tempos. O excelentíssimo senhor vice-presidente da 4ª Região, da Associação dos Juízes Federais do Brasil, juiz federal Nelson Gustavo Mesquita Ribeiro Alves. O excelentíssimo senhor secretário nacional de Políticas Públicas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, doutor Humberto de Azevedo Viana Filho. Saúdo também os senhores ministros, agora desta corte, aqui presentes, ministro Vilas Boas Cueva, ministro Sebastião Reis Júnior. Ainda quero cumprimentar o excelentíssimo desembargador federal Marcelo Granado, aqui representa o presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o excelentíssimo juiz, presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, Silvio Oyama. E também saúdo os excelentíssimos senhores representantes das escolas da magistratura, os senhores magistrados, integrantes do Ministério Público, advogados, que prestigiam essa cerimônia. Quero também saudar os estudantes, tenho certeza que tem também estudantes, e as senhoras e os senhores palestrantes e expositores. E saúdo todas as demais autoridades que nos honram com suas presenças. Saúdo ainda as senhoras, os senhores, os servidores e colaboradores do Superior Tribunal de Justiça, da Escola, da Magistratura. E, por fim, né, mais uma vez, as senhoras e senhores. Eu fiz uma anotação por escrito, para não falar muito, que o tema é contagiante. Então, é com grande satisfação que abro os trabalhos deste seminário, que se propõe a debater
sob diferentes perspectivas, o relevantíssimo tema das drogas, que há muito preocupa a sociedade brasileira. E não é só a sociedade brasileira, também a comunidade internacional. A lei 11.343, que é de 2006, é uma lei muito substanciosa. Ela prescreve medidas para a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, estabelece normas para a repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes. Já completou 10 anos. Portanto, já se pode fazer uma boa análise de sua aplicação e eficiência, notadamente considerando, a meu ver, as interpretações restritivas oriundas do Supremo Tribunal Federal sobre essa lei. Para ilustrar o tamanho do problema, eu quero fazer um registro que só no primeiro trimestre deste ano, janeiro, fevereiro e março de 2017, vejam bem, dos 12.331 habeas corpus e recursos ordinários de habeas corpus recebidos no Superior Tribunal de Justiça, 3.506 referem-se ao tráfico de drogas. Ou seja, quase 30% do total desses pleitos, quer seja petições de habeas corpus, quer seja recurso de habeas corpus. O tráfico e o uso de drogas ilícitas, né, são males que têm afligido a sociedade de forma crescente, que nos assusta, nos últimos anos, e trazem, por arrasto, tantas outras consequências maléficas. O barateamento de drogas mais potentes e de efeitos imediatos, devastadores, efeitos devastadores, tem multiplicado o número de usuários, gerando uma legião de marginalizados. Os usuários, em boa parte, parecem buscar na droga uma fuga dos problemas e desencantos que enfrentam na vida. Há também, em número expressivo, o que experimentam, eu tive experiência como professora, e estendem o uso de psicotrópicos por pura diversão, em busca de entretenimento. As razões que impulsionam as pessoas ao vício, na verdade, são bem variadas. Mas o certo é que essa prática e suas consequências não estão adstritas à esfera exclusivamente individual. Razão pela qual não vejo como pensar em liberação do uso como solução do grande mal. Data vênia daqueles que pensam de forma diferente. No Brasil, por que eu penso assim? No Brasil, país de dimensões constitucionais, com grande parte da população alijada de uma educação base de qualidade, com uma polícia cada vez mais sucateada, com órgãos de saúde pública funcionando na fronteira do caos. Essa proposta me parece temerária.
O drogado, nesse processo, ele distancia-se da realidade que o cerca. É gradualmente despido das barreiras ético-moral sociais que pautam a vida em sociedade. Ele representa, sem dúvida, um perigo em potencial para todos à sua volta, dentro e fora da família. Hoje, em quase todas as capitais do país, vê-se um sem número de drogados nas chamadas cracolândias. É a explícita degradação do ser humano. Muitos, para sustentar o vício, sabemos disso, descambam para a prática de furtos e roubos, tirando o sossego da comunidade local. Quem trafica, por sua vez, o faz quase sempre com cometimento de outros tantos crimes graves: homicídio, extorsão, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, dentre vários outros ilícitos. Ao meu sentir, é preciso pensar a triste realidade desse mal, de forma mais ampla, buscando identificar sua verdadeira origem e trabalhar na prevenção, que é melhor do que remediar o mal feito. A educação básica, a formação voltada para a cidadania, a promoção de atividades escolares, desportivas, lúdicas, com oferecimento de oportunidades de profissionalização e emprego, são algumas medidas que o Estado brasileiro tem deixado de empreender, infelizmente. Aliás, em meio a tanta sangria dos cofres públicos, noticiada diuturnamente, fica fácil imaginar porque o Brasil carece de investimentos em áreas tão essenciais. Nunca foi por falta de dinheiro apenas, mas por pura malversação do dinheiro público. Esperamos todos que a ferida exposta seja em breve curada e possamos ter um país mais justo e igualitário. Teremos, ao longo deste seminário, a oportunidade de ouvir palestrantes, como nesta manhã, o ministro Silvio Brito, não é? E outros, de formação e ideias diferentes. O debate tende a ser bastante enriquecedor e profícuo. Bons resultados certamente virão ao final deste importante e oportuno seminário, ou encontro, né, desse nosso importante. Quero deixar aqui, por fim, registrada a minha preocupação e o meu interesse como presidente dessa corte e como cidadã de trabalhar, ou melhor, de trabalharmos juntos, né, no combate deste grande mal. Muito obrigada. Registramos a presença do excelentíssimo senhor ministro Humberto Martins, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, e do excelentíssimo senhor ministro Antônio Saldanha Palheiro. Com a palavra, a excelentíssima senhora advogada-geral da União, ministra Grace Mendonça. Excelentíssima senhora ministra-presidente do Superior Tribunal de Justiça, em nome de quem
eu vou pedir licença para cumprimentar todos os integrantes da mesa, senhoras e senhores, um bom dia a todos. Eu recebi, ministra, com muita honra o convite para participar desse painel de abertura, desse seminário tão importante, não é? 10 anos da Lei de Drogas, resultados e perspectivas. E sei que essa organização primorosa, conduzida pelo Superior Tribunal de Justiça, se dá a partir de um trabalho, de uma coordenação extremamente empenhada e qualificada do ministro, Rogério, que todos nós sabemos, um trabalho sério à frente da organização desse seminário, e as reflexões em torno dessa primeira década de aplicação da Lei 11.343, de 2006, essas reflexões são extremamente oportunas. Aliás, é permanentemente oportuna na agenda da sociedade brasileira esse tema sobre o qual todos nós agora nos debruçaremos ao longo desse seminário. Do ponto de vista da segurança pública, todos nós sabemos que os dados são realmente estarrecedores, não é? Dados do DEPEN revelam que algo em torno de 1/3 da população encarcerada hoje, essa reclusão se deu em face de condenações relacionadas à aplicação da Lei de Drogas. Todos nós também conhecemos os dados do Conselho Nacional de Justiça, que revelam que os jovens infratores hoje, algo em torno de 75% dos jovens infratores são usuários de drogas. Todos nós também conhecemos que esse tema ele exige uma abordagem multidisciplinar, porque envolve a atuação qualificada de diversos profissionais, não somente juristas, como também profissionais da área de saúde, profissionais da ciência política, profissionais da sociologia, e essa abordagem multidisciplinar ela é muito bem revelada e ilustrada pela própria programação, ministro Rogério, do seminário. É importante aqui também mencionar que, acima de tudo, quando se fala de um tema como esse, se traz também a perspectiva da saúde pública, a importância de inserir o Brasil também naquilo que tem sido hoje uma tendência mundial, que é tratar o tema também como importante na perspectiva da assistência aos dependentes, na perspectiva de uma política séria que envolva a reinserção dessas pessoas na sociedade, para que possam ter uma efetiva qualidade de vida, e isso é fundamental, que tenhamos condições não somente de refletir sobre esses aspectos, como também de propor medidas que possam contribuir para o aprimoramento de todo esse sistema. Mas, acima de tudo, quando se fala de segurança pública, na problemática da lei de drogas, também da saúde pública, acima de tudo, a importância desse tema para a sociedade brasileira. Todos nós sabemos que é um tema que tem uma aptidão singular. Ele tem, quando se fala do uso da droga, se tem a aptidão de ceifar vidas, mas não somente vidas de jovens e de adultos, não é? Mas também de ceifar a esperança de muitas famílias. Daí a importância de espaços como este, em que todos nós busquemos não somente reflexões e discussões em relação a esse tema, como efetivamente propostas qualificadas que possam trazer resultados de uma maneira mais rápida para a sociedade brasileira. Eu quero desejar a todos um excelente seminário, agradecendo mais uma vez a gentileza do convite, e parabenizando também a organização por esse Superior Tribunal de Justiça. Muito obrigada. Com a palavra, o excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Saúdo a todas as autoridades aqui já mencionadas, na pessoa da presidente do Superior Tribunal de Justiça. Saúdo a todos os presentes, senhoras e senhores. 10 anos da Lei de Drogas, resultados e perspectivas em uma visão multidisciplinar. Eu acho que define bem o problema realmente do enfrentamento da questão das drogas, né? Essa é uma questão dinâmica, sempre em movimento,
e que devemos estar repetidamente analisando os enfrentamentos, discutindo os efeitos das atitudes tomadas, dos resultados obtidos ou dos resultados não obtidos. Eu gostaria, só para efeito de provocação, suscitar aqui 4 pontos que eu acho que mereceriam um exame dos técnicos que seguirão ao longo desse seminário, que espero alcance bons resultados. O primeiro é a questão da prevenção e da reinserção prevista na lei, e que reconheçamos os resultados são muito ruins até agora, tanto no que se refere à prevenção, tanto no que se refere à reinserção. O segundo ponto, que eu acho que mereceria também um enfrentamento, é a agilizar-se a destinação imediata de bens apreendidos para o uso das autoridades públicas na questão do enfrentamento das drogas. É necessário que possamos utilizar desses instrumentos contra ou no combate à questão das drogas. Temos que, o máximo possível, saber fazer a diferenciação entre o usuário e o traficante. O usuário é uma questão, deve ser tratado como uma questão de saúde pública, e o traficante deve ser tratado como uma questão de política criminal. E, por fim, eu acho que esse é um ponto que impacta na vida de todos nós, em vários sentidos da nossa atuação, é o reflexo da política criminal no que se refere ao combate à droga no nosso já combalido e falido sistema penitenciário. Esse é um assunto que deve merecer detida atenção, deve merecer uma discussão séria, objetiva, na medida em que, hoje, no superlotado sistema carcerário brasileiro, em torno de 33% dos detentos ou dos condenados, dos presos, se referem à questão das drogas. Isso é uma matéria que não pode passar desapercebida. A questão do sistema carcerário, ela vem sendo adiada, o enfrentamento desse problema. Sabemos todos nós que investimento e enfrentamento dos problemas do sistema carcerário não dá voto a ninguém, né? É uma questão que é acessória, que ela é uma subquestão e que deve ser tratada, porque ali estamos com seres humanos que erraram, cumprem e devem receber o tratamento de modo a ser recuperados e reinseridos. Portanto, são com essa brevíssima manifestação, são os pontos que eu acredito devam ser discutidos e perseguidos nesses eventos técnicos que fazem a avaliação a aplicação da lei antidroga no período de sua vigência. Muito obrigado. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vice-presidente da 4ª Região da AJUF, juiz federal, Nelson Gustavo Mesquita Ribeiro Alves. Bom dia a todos. Queria também cumprimentar toda essa ilustre mesa, na pessoa da ministra Laurita Vaz, presidente desse Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal. Queria agradecer, bem-horadamente, o convite que foi feito à AJUF para participar de um evento dessa natureza, um evento muito importante para toda a situação do nosso país. Queria também parabenizar a organização do evento, na pessoa da ministra Maria Tereza, do ministro Rogério Schietti, por abordar esse tema de uma forma que efetivamente deve ser abordada. Uma questão de visão multidisciplinar. E cito aqui como um dos painéis que me chamaram a atenção, esse de políticas públicas e assistência à dependência química
após 10 anos da lei. Nós temos a lei escrita, mas o que está por trás dessa lei é de uma relevância extrema. São situações de vida que atingem muitas famílias desse país e que precisa ser enfrentado realmente dessa forma, com uma visão multidisciplinar e não estritamente jurídica. Talvez essa questão das drogas seja aquela que mais consome recursos públicos no país, seja pela questão da política criminal, seja pela questão de saúde pública. Então, realmente, é um tema que precisa de muitos olhares, de olhares recorrentes, para que se chegue a um bom termo nessa questão. Então, nessas brevíssimas palavras, reitero o agradecimento pelo convite feito à JUF, transmito uma saudação também do nosso presidente Roberto Veloso, que infelizmente não pôde estar aqui, mas deixou um grande abraço a todos, aos organizadores e todos os participantes, e, como sempre, tudo que disser respeito à melhoria da nossa nação, a JUF está à disposição para ajudar. Muito obrigado a todos. Com a palavra, o excelentíssimo senhor secretário nacional de Políticas Públicas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Humberto de Azevedo Viana Filho. Bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar a ministra Laurita Vaz, presidente do Superior Tribunal de Justiça, em nome de quem cumprimento todos os nossos companheiros aqui na mesa. Eu venho de uma experiência, eu comentava aqui com o nosso procurador, doutor Rodrigo Janot, do sistema prisional. Eu tive a oportunidade de dirigir o sistema em Pernambuco e eu fiquei muito feliz em poder inserir na questão do tema que nós vamos tratar hoje aqui, o fato do seminário por si só, a questão do sistema prisional. Eu trago um depoimento, na verdade. Só quem conhece as mazelas do sistema é quem realmente teve a oportunidade de entrar no sistema. Às vezes a gente sabe muito pela mídia, a gente tem as próprias avaliações, mas as barbáries que ali acontecem, nem todas são divulgadas. E, particularmente, no que diz respeito à questão das drogas, esse número que foi apresentado pelo nosso procurador, de fato, assusta muito. Quase toda a população carcerária está envolvida na entrada do sistema ou durante a sua permanência, acaba se envolvendo. Então, para os senhores terem uma ideia, uma unidade prisional das que eu cuidava, ela tinha previsão para ter a capacidade de 3.400 presos. Nós tínhamos, na época que eu estava lá, já perto de 9.000 presos, e no final de semana era administrar uma cidade, porque a liberação para que as famílias fizessem as visitas dobrava aquela população carcerária, e ficamos nós torcendo para não ter problema. E o que mais acontecia era relativo à questão da droga. Portanto, eu, em nome do ministro da Justiça, que recomendou trazer à senhora os cumprimentos pela iniciativa, e a própria secretaria se coloca à disposição, dentro desse contexto, como nós podemos colaborar. Nós somos operadores desse sistema, de certa forma, mas temos que nos ajustar ao dia a dia, à realidade, e queria, somente para encerrar, colocar à disposição a secretaria. Nós estamos abertos para debater, para audiência pública. Eu acho que a hora é de juntar esforços. Nós não podemos mais dividir tudo que já está tão dividido em todas as áreas. Então, nós assumimos a secretaria ontem, eu fui um pouco pego de surpresa para vir para cá. A equipe que está entrando, uma parte dos diretores são novos, mas a orientação é que nós possamos ter a oportunidade de apresentar o que é que nós pretendemos fazer. O tempo é pouco, existem muitas discussões, a gente precisa efetivamente aprovar a política. O que é que nós vamos fazer efetivamente com o tempo que nós temos? Portanto, eu agradeço a oportunidade e nos colocamos à disposição. Obrigado.
Neste momento, agradecemos a todas as autoridades que participaram, mas deixai-se a mesa de abertura para darmos sequência a este seminário.